Hoje aqui a gente vai estar falando de por que só os medicamentos não curam a depressão e a ansiedade. Então, o objetivo de hoje é conseguir conscientizar você um pouco mais sobre isso e desmistificar também algumas questões. Eu sou a Regiane Cunha, sou terapeuta especialista na superação da depressão e da ansiedade, e todos os dias trago aqui conteúdos, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, para ajudar vocês a superarem a depressão e a ansiedade de um jeito simples, rápido, eficaz e sem o uso de medicamentos. Esse é o meu objetivo, essa é a minha metodologia, é assim que eu gosto de estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Mas eu quero começar explicando uma coisa. Eu estou falando, levantando uma bandeira contra a medicação? Não. Eu acho que cada pessoa tem o direito e o dever de escolher o que é melhor para si. E dentro do que eu vou falar aqui nessa live de hoje até o final, você vai entender o que é melhor para si. Eu não tenho vontade nenhuma de dizer para você que os medicamentos não prestam. Não tenho esse intuito. Porque os medicamentos, eles ajudam de uma certa forma. E ajudam em alguns casos. Em outros casos, eles levam muitas pessoas para um buraco. Aí nessa semana, duas das reportagens que eu li, acho que no meu Google sempre aparece reportagem de depressão e de ansiedade, não sei no de vocês, mas no meu sempre aparece alguma coisa. Ainda essa semana apareceu vários. E uma das pesquisas que foi aqui, eu acho que é Cleveland, o nome da faculdade da Inglaterra. Não tenho muita certeza se é de Cleveland, mas era uma faculdade da Inglaterra que conseguiu pesquisar, por exemplo, os males do antidepressivo e entenderam, depois de longas pesquisas, uma pesquisa que durou 2 anos e meio, até saiu na SIC, saiu em vários meios mediáticos aqui de Portugal. Durante 2 anos e meio eles pesquisando, descobriram que os antidepressivos tiravam, sim, os pensamentos negativos, mas também tiravam os pensamentos positivos e colocava a pessoa numa grande apatia. Quando eu falo sobre medicação, eu estou falando sobre a falta de clareza que o nosso sistema de saúde possui e faz com que nós tenhamos dos medicamentos que eles são dados para a gente. E eu falo isso com muito carinho, porque não tem mal nenhum se eles disserem para você, olha, você vai estar tomando esse medicamento, mas o risco de você viciar o seu médico de família, porque hoje em dia quem mais está passando os antidepressivos e ansiolíticos é o nosso médico de família, não tem mal nenhum se ele chegar em você e dizer assim, olha, atenção, você vai tomar esse medicamento antidepressivo, mas esse medicamento antidepressivo, ele vai fazer com que baixe a sua libido sexual, você tem que conversar com o seu cônjuge, com o seu parceiro ou parceira, para dizer que você vai perder o apetite sexual. Ele também vai fazer com que você comece a ter alguns lapsos de memória, esquecimento. Ele pode trazer hipertensão, ele pode ajudar você a desenvolver diabetes, ele pode desenvolver trombose, ele pode desenvolver glaucoma. Então, quando você tem essas informações, eu acho que você pode escolher o que é o melhor para você. Mas o problema é que não vem isso com clareza. Então, eles passam a medicação e não dizem para a gente o que aquilo vai acontecer, o que não vai acontecer. A falta de clareza é enorme. E eu quero, antes até de falar disso, vou dar um testemunho assim pessoal que aconteceu comigo essa semana. Eu fui fazer uma cirurgia, eu não vi o médico. Não vi. Na hora que eu fui para a sala de cirurgia, pouco tempo depois, eu apaguei. Supostamente era para ter usado um tipo de anestesia. Eu saí de lá com outro tipo de anestesia. Saí de lá extremamente dopada. Passei 3 dias em que eu não consegui nem, por exemplo, gravar conteúdos e não tenho feito live para vocês. Esse foi um dos motivos. E não veio uma única carta para mim dizendo que tipo de medicação que foi me ingerida para ter tantos efeitos colaterais. E eu tive vários efeitos colaterais. Então, é sobre isso que eu falo. Quando vocês vão pegar uma medicação, vocês precisam entender. E aqui, no caso da depressão e da ansiedade, eu vou fazer um segundo alerta. Porque, na verdade, não adianta você pensar que só os medicamentos vão fazer você sair da depressão. Se fosse assim, seria muito bom. Porque a gente não teria uma evolução dos casos depressivos. Nós teríamos uma diminuição dos casos depressivos. Não é? Nós não teríamos mulheres que tomam medicação há 10, 20, 30 anos antidepressivos sem resultados. Nós teríamos mulheres que tomam 2, 3 meses e que saem da depressão. Só que quando, de fato, a gente vai ver um estudo científico sobre isso, nós descobrimos que, afinal, peraí, tem uma porcentagem de pessoas que conseguem. Mas daí a gente também vai ter que ir para outras coisas.
6% das pessoas conseguem sair da depressão só com medicamento? Boa, 6%. Os outros 94%, o que a gente faz com os outros 94%? Peraí, tem uma quantidade de mulheres que, pela força da natureza delas, elas resistem tanto que elas conseguem sair da depressão. Seja se agarrando mais na igreja, seja se agarrando mais no trabalho, seja fazendo alguma coisa. Mas sabe qual é essa porcentagem? É menos de 10%. Então a gente ainda vai ter 84% de mulheres que estão precisando de alguma coisa para sair da depressão. E aí elas começam a tentar achar um caminho para a saída. Elas tentam, de alguma forma, encontrar um jeito, um norte, uma estrela que possa mostrar para elas que é possível elas sair da depressão. E quando o tempo vai passando, elas vão para o psicólogo, elas vão para o psiquiatra e veem que aquilo não está adiantando. Em alguns casos, com tratamentos não convencionais, aquilo resulta, e resulta de uma forma positiva. Algumas, até com a hipnose clínica, têm um resultado bom. Outras pessoas com hipnoterapia. Outras pessoas, quando conciliam a medicação com o psicólogo, porque, dependendo do seu caso, você até pode conseguir. Então, consegue-se, só que depois tem uma segunda coisa que pode acontecer, é você voltar a ter depressão depois de um tempo, quando o caso que você teve não foi tratado na origem. Então, a minha conscientização hoje aqui para vocês é que se a gente não olhar para o que está para baixo, se a gente não olhar o que está lá embaixo, a raiz, o que colocou você na depressão e na ansiedade, a gente vai continuar tomando remédios. E os remédios, eles servem para remediar e não para curar. Os remédios sozinhos não vão fazer isso por você. Porque, como eu disse no início, se fizessem, nós teríamos uma diminuição do caso. Não é o caso. Mas, pelo contrário, quanto mais tempo você toma a medicação, mais efeitos colaterais silenciosos ele causa em você. Eu tenho diversas alunas, como vocês sabem, e de todas as minhas alunas, eu posso dizer que mais da metade tomaram antidepressivos por um longo período de tempo. Mais de 10 anos, mais de 15 anos. Tenho alunas que tinham 36 anos quando me conheceram e que já tomavam medicação há 16 antidepressivos. E não era um só, era 2, 3 ou 4, porque precisava tomar um para dormir, precisava tomar um para o dia, para iniciar o dia, precisava tomar um, às vezes, um SOS, quando estava mais com crise de ansiedade no meio. Então, todas essas quantidades de medicações, elas vão mexer com o seu sistema. Até porque nós estamos falando de medicamentos, a maior parte dos medicamentos são receitados, vocês normalmente é receitado o ISRS, que é um inibidor seletivo recapacitador de serotonina, o que faz com que ele vá agir a nível digestivo, vai atuar no seu rim, no seu fígado, no seu intestino delgado, para liberar um pouquinho mais de hormônios de serotoninas, para recapacitar, por isso recapacitar, e vai atuar também na sua medula, ou seja, no seu sistema nervoso. Quando a gente fala sobre isso, sobre esse caminho todo que a gente está falando aqui, quer dizer que ele pode trazer danos para essas várias partes. Então, as pessoas que tomam ISRS, por exemplo, elas podem desenvolver um problema hepático. Já as pessoas que tomam um benzodiazepínico, que faz e atua muito fortemente no meu sistema nervoso central, ela tem normalmente mais problemas ligados à cognitividade e à perda de memória. O que é a cognitividade, né? A dificuldade de olhar, a dificuldade de... pode ter problema... Sabe quando parece moscas volantes, ou os olhos parecem que ficam turvos, escurecem e clareiam ao mesmo tempo? Podem ter dores mandibulares, podem desenvolver problemas auditivos. Tudo isso por quê? Porque você está forçando o seu sistema nervoso central com uma dose muito grande de supressores, né? Que estão ali todos os dias, ó, depressores ali, ó, forçando a reagir menos. Então, todos os medicamentos, eles acabam trazendo para a gente muitas consequências. E você vai me dizer, ok, Gi, mas então, existe um caminho que não seja a medicação? Sim, existe um caminho que não seja a medicação. E esse caminho passa por você saber olhar a origem. De todos os tratamentos que eu já vi por aí, de todos que eu já estudei, de todos os cursos, formações, seminários que eu participei em relação da depressão e da ansiedade, o que eu posso dizer para você é que nada é uma fórmula que funcione sozinha. Mas a forma que eu tenho trabalhado
traz-me muitos mais resultados. E a fórmula que eu tenho trabalhado nos últimos anos é encontrar o ponto inicial do conflito, a origem. Vocês precisam olhar para essa origem. Quando você olha para a origem, olha o que acontece. Ainda agora eu estava falando com uma aluna minha que estava falando na fase que ela estava do desmame, né? Que ela está fazendo um desmame gradual, falando como que ela estava se sentindo, dando feedback. E uma das coisas que eu digo, que eu falo sempre, quando você está fazendo o processo de desmame e você ainda não resolveu o conflito, a chance é que você volte a ter depressão. A chance é que você volte, um tempo depois, a ter a crise de ansiedade. A chance é que você fique presa nesse redemoinho de que de vez em quando você tá boa, de vez em quando você tá má, de vez em quando você tá boa, de vez em quando você tá má. E você fica nisso, nesse limbo. Quando você olha para a origem, você sai desse limbo. Porque você resolve o conflito lá embaixo, lá na raiz. E você entende o poder que aquilo tem de causar sintomas em você, de trazer para você outras raízes. E é sobre essas raízes que vocês normalmente, na medicina convencional, vocês estão acostumados a olhar. Por exemplo, eu não durmo de raízes, não, sintomas, né? Vocês olham para... Eu falei agora raízes, mas falei trocado, sintomas, né? Então, quando você não está dormindo, é um sintoma. Quando você está sem apetite ou com apetite a mais, é um sintoma. Quando você está cansada, é um sintoma. Quando você tem enxaqueca, é um sintoma. Quando você tem dores de barriga, quando você fica nervosa, no caso da ansiedade, é um sintoma. Então, essas coisas são sintomas. São sintomas que você tem. Só que não adianta você tratar o sintoma. Não adianta você olhar e falar assim, eu quero resolver o meu sintoma. Porque quando você resolve o sintoma, é como se você tivesse uma ferida aberta no seu joelho, porque você partiu o joelho. Não, vamos pensar na perna, no meio da perna. Você partiu a sua perna e aí você começa a tratar a ferida. Mas lá dentro tem um osso partido. E você tratando a ferida. E você todo dia vai lá, passa uma tintura, põe um betadine, né? Põe um betadine, trata, muda o penso, mas lá dentro continua o osso partido. Então, enquanto você continuar com o seu osso partido tratando a ferida, isso só vai aumentar e aumentar e aumentar e aumentar. É necessário que você olhe para a origem. E a origem ali está gritando, é o seu osso que está partido. Então, todos os dias está doendo e você acha que é a ferida, porque você está vendo a ferida aberta. Mas, na verdade, está doendo porque você está com o osso partido. Então, não adianta trocar o motor do carro, quer dizer, não adianta não trocar o motor do carro e fazer uma pintura nova, como eu costumo dizer. Se o carro está com o motor avariado, não adianta você pintar o carro, porque o motor vai continuar com problema. É a mesma coisa quando a gente pensa na depressão e na ansiedade.